a favor ou contra a autorização prévia do biografado antes da obra ser publicada? Esse é um debate que tem causado polêmica entre escritores, artistas e leitores brasileiros. A liberdade de expressão é garantida na nossa Constituição Federal, mas desde 2002, o Código Civil estabelece que as biografias, livro ou filme, deve ter o consentimento de veiculação do biografado, quando vivo, de sua família ou herdeiros. O material pode ser retirado de circulação com recurso na Justiça, quando o biografado ou família entenderem que o trabalho fere a honra dos envolvidos. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. Nesta edição, vamos apresentar uma reflexão sobre a proposta de mudança na legislação que permite a circulação de biografias sem autorização prévia dos biografados. Para o tema, temos dois convidados no estúdio. Fabiano Ormanese, professor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, e Ariane Porto, professora, roteirista e biógrafa da diretora de teatro Tereza Aguiar. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês aqui e já colocasse na opinião de vocês a necessidade de autorização caracteriza uma censura prévia, como dizem alguns escritores, artistas. Pois é um tema polêmico. Se não fosse, a gente não estaria aqui nessa saia justa, né? Um tema mais polêmico nisso. Mas nós vamos ter que responder sim ou não e depois a gente apresenta as considerações. Eu acho que não caracteriza censura. Eu acho que é um tema extremamente amplo, que a gente pode abordá-lo por várias frentes e, dependendo do caminho que a gente pegar, a gente pode encontrar e esbarrar com várias questões e obstáculos jurídicos, éticos, estéticos, e cada um vai merecer uma resposta, uma reflexão. Porém, como eu tenho que dar uma resposta para a gente começar, eu acho que não fere, não, e não acho que caracteriza a censura. Tá. Você, Fabiano, qual que é a sua opinião? De um modo geral, nós estamos muito acostumados a usar a palavra censura para em qualquer questão que, de alguma forma, tenha uma legislação, alguma proibição. Talvez isso seja até um pouco marca da nossa história, da nossa tradição. Eu acho que, na verdade, Leila, a discussão é que está equivocada. Eu acho que a gente não pode ser tão simplista de dizer, olha, é sim ou não para as biografias, etc. Em linhas gerais, a gente poderia, ao contrário do que a Ariane disse, eu diria que sim. Que na verdade, para mim, fere o direito de livre manifestação, de livre expressão. No entanto, eu acho que há outras questões, há outras ponderações que não estão sendo feitas e simplesmente nessa procura, nessa busca por uma resposta sim ou não, autoriza ou não autoriza. Eu acho que a questão é um pouco mais ampla, um pouco mais complexa. A associação Procure Saber, encabeçada por artistas como Roberto, Erasmo, Caetano, Gilberto Gil, eles colocam que, na verdade, esses artistas têm o direito de se preservar e se defender. E, ao mesmo tempo, são artistas que participaram ativamente na época da ditadura, que é essa colocação que tem sido feita, que passaram por todos os problemas, pela censura. Como que vocês veem esses artistas, essa associação e essa colocação deles? Se preservar e se defender. Eu acho que são momentos históricos muito distintos. Eu acho que as pessoas que colocam, não, mas esses artistas já foram censurados, elas estão fazendo uma avaliação extremamente simplista e tentando uniformizar coisas que não são uniformizáveis. Sim. Não dá para você colocar censura hoje nos mesmos termos que você colocava censura à época que esses artistas viveram e muitos pagaram com a própria vida ou com a própria sanidade mental, física. Então, eu acho que as pessoas, sim, hoje elas usam esse termo censura como se fosse uma coisa muito assim, isso é censura, a minha liberdade, está ferindo o meu direito. Quer dizer, são coisas completamente distintas. Eu acho que preservar a idoneidade e a vida pessoal. Esses artistas não tiveram só a sua vida, eles tiveram a sua arte,
a vida dos seus familiares exposta dentro de um regime de exceção. Não podemos jamais avaliar o tema de hoje sob a luz do que esses artistas passaram. É exatamente aquilo que eu disse, e aí eu acho bem interessante essa discussão, quer dizer, a palavra censura parece que se transformou num lugar comum e com um significado para qualquer proibição, para qualquer regulamentação. E censura, ainda mais na nossa história, é algo bem mais complexo. Eu acho que esses artistas, quando eles se preocupam com a imagem, isso também é derivado, Leila, de um jornalismo muito ruim que nós temos no Brasil, um jornalismo cultural muito ruim. Um jornalismo que, na verdade, se diz jornalismo cultural, mas que é um jornalismo que se preocupa com celebridade, um jornalismo que se preocupa em ser mais um elemento da sociedade do espetáculo. Então, eu acho que muito também dessa repulsa de muitos desses artistas, dessa resistência, está relacionado a práticas equivocadas, a práticas que de fato prejudicam a imagem. Porque certamente a biografia que se preocupa em contar a história desse personagem, contar as contribuições dele para a história, para uma determinada área do conhecimento, ela é inclusive uma forma de divulgação cultural, de informação científica, enfim, seja lá qual for a área em que essa pessoa atua. Então, na verdade, não há um preciosismo na apuração dos fatos. Vocês acreditam que devam existir muitas biografias com esse tipo de problema? Eu acho que uma das coisas que não estão sendo discutidas é exatamente a qualidade das apurações jornalísticas, históricas, historiográficas que nós temos nas biografias. Quer dizer, hoje é muito fácil, o mercado editorial, principalmente na indústria de celebridades, lança biografias mensais de algumas pessoas e uma querendo contrapor a visão anterior, etc. Tá. E muitas vezes sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma apuração de qualidade. Tá. Aproveitar para te perguntar, Ariane, o que te motivou a fazer a biografia da Teresa Aguiar e se você já teve problemas também porque você estava envolvida nessa área, com longas... São duas coisas. Primeiro, eu acho que você biografar alguém ou você produzir uma obra de um escritor ou de um dramaturgo ou você transformar em audiovisual alguma obra da literatura, você fazer essa transposição, significa, primeiramente, que você tem um respeito por aquele artista e por aquela pessoa e encontra nesse artista e nessa pessoa qualidades necessárias e essenciais para que a sua arte, a sua vida sejam divulgada. Quando eu falo vida pública, artística. Então, o que acontece? No caso específico da Teresa Aguiar, foi um convite que eu recebi da imprensa oficial para a coleção Aplauso para escrever essa biografia. Fiquei muito contente porque a gente tem um trabalho já há vários anos, então eu tenho acesso ao acervo, eu tenho acesso à pessoa e eu tenho acesso ao universo no qual ela trafega. Então eu tenho uma facilidade, terei uma facilidade para obter esse material todo e com isso poder enfocar e transformar isso num livro. Por outro lado, eu tenho também me dedicado, é um projeto nosso, meu, da Teresa, inclusive, em transformar a vida e obra de algumas pessoas em curtas-metragens ou médias-metragens. Então, a gente realizou Nisa de Castro Tanque, As Joias da Princesa, que foi o primeiro documentário média-metragem, que a gente ganhou um prêmio, o FIC, sobre a vida da soprano Nisa Tanque. Então, o que acontece? A vida da Nisa, assim como a vida da Teresa Aguiar, quando eu digo vida, eu digo uma vida pública, a obra dessas duas mulheres, elas são extremamente importantes para a formação, inclusive, da área, no caso, a Teresa teatral e a Nisa do canto lírico. Nós estamos também trabalhando agora, estou terminando um documentário sobre a Regina Duarte, que é o Teatro Regina Duarte, o Teatro de Estudante de Campinas, também dentro do Joias da Princesa, mostrando essas personalidades. Então, o que acontece? É claro, essas pessoas sempre nos motivam. Os artistas, os intelectuais, às vezes, alguns poucos raros políticos, podem nos motivar a retratar a sua vida e obra de forma a divulgar e difundir, inclusive para as gerações mais novas que não tiveram acesso, já que a gente vive num país sem memória.
Então isso é importante nos motivar sempre. Já tive alguns problemas, não com biografados, mas muitas vezes, que eu acho que é uma questão que esbarra muito também, muitas vezes com a percepção e a compreensão de direito autoral. Então, se eu faço uma obra baseada na obra de um outro autor, eu estou ferindo os direitos autorais. No caso da biografia, a mesma coisa. Eu vou escrever uma história de uma vida. Isso. Na verdade, eu estou tomando, para mim, os direitos de autor sobre a vida daquela pessoa. Então, eu já tive alguns problemas, não no caso das biografias, nem dos biografados, mas com a compreensão também, que eu acho que é um limite muito tênue e que está presente também nessa discussão, que é a questão do direito do autor. De quem é essa obra? De quem que é. Outra alegação é a de que depois que a obra foi publicada, já é tarde demais e o ressarcimento fica muito distante. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? É complicado falar hoje, né, no momento em que nós vivemos. Eu não digo nem ressarcimento financeiro, eu digo até moral mesmo, de algum dano. Independente se é o ressarcimento financeiro ou o ressarcimento moral, eu acho muito complicado falar desse assunto hoje com a facilidade que as pessoas têm de divulgar informações. Essa é uma questão que não diz respeito só às biografias, diz respeito também quando alguém posta, por exemplo, alguma coisa numa rede social e que prejudica a imagem do outro. Né? Então, quer dizer, é mais um dos argumentos que estão sendo utilizados para falar das biografias, mas que, na verdade, necessitam de uma discussão mais ampla, uma discussão que vai envolver outras esferas, outras mídias, outros tipos de publicações. Até porque também nós já tivemos vários exemplos, entre eles a biografia que foi escrita, a biografia sobre o Roberto Carlos e que foi retirada do mercado, etc. Aquela biografia foi retirada do mercado formal, mas ela muito rapidamente se disseminou pela internet. Com certeza. E nós não temos ainda uma legislação no Brasil que garanta o direito à privacidade ou esteja relacionado especificamente às questões relacionadas aí à internet, às redes sociais digitais, etc. Né? Ou seja, então, há uma proibição, mas ao mesmo tempo depois ainda há muitas outras brechas e que poderão trazer tamanhos processos ou problemas quanto uma biografia. E no caso específico também, uma biografia, quando vai falar de um artista, não está falando da vida dele, é impossível, vai falar da vida de várias outras pessoas que se relacionaram. Eu tenho uma amiga, atriz famosa, conhecida, que foi citada numa biografia como tendo sido amante de um biografado. Então, como é que fica também o direito dessas pessoas que são citadas? Você também, o próprio biografado, ou no caso o próprio, vamos pensar que ele até autorizou, que direito ele tem de expor as outras pessoas que participaram da sua vida? Nenhum homem, nenhuma pessoa é sozinha na sua história. Sempre haverá, inclusive entrevistas eu vou entrevistar outras pessoas. Os biógrafos, uma das estratégias, né, uma das metodologias é a entrevista. Quando alguém cita o outro, de quem será a responsabilidade? Do entrevistado ou do entrevistador, do biógrafo? É verdade. Eu vou pedir licença para vocês agora, para dar uma paradinha, para a gente acompanhar a reportagem do Alessandro Azevedo, que foi conferir a opinião de alguns professores aqui da PUC Campinas. Vamos lá? As biografias tendem a apresentar as personagens, as figuras que geralmente são figuras públicas, num contexto mais amplo. A gente entende a complexidade da vida, momentos positivos, momentos que são às vezes difíceis. A gente vive numa época onde celebridades, né, tem sempre um glamour, sempre parece tudo muito, muito bonito, positivo. E quando a gente vai para a biografia, a gente consegue enxergar a vida num plano muito maior. E que, às vezes, tudo aquilo que, né, toda uma história que é passada de uma maneira, ela tem uma série de outras histórias atrás e ajuda a gente, inclusive, a entender um pouco mais da própria vida. Recentemente, assim que eu me lembre mais, eu li Van Gogh, a biografia de Van Gogh, John Lennon, Villa-Lobos, Mozart. Inclusive, essa questão que está sendo discutida agora, eu acho assim que
deveria ser normal apresentar a vida das pessoas. O que eu acho que poderia fazer para evitar essas polêmicas todas é que o biografado pudesse ter acesso, porque muitas vezes pode ser fofoca. Eu acho que o custo de ser uma figura pública, né, é o direito que outros têm de falar dessa figura pública a partir do ponto de vista de quem escreve. Então, eu acho que essa coisa de biografia, da personalidade, não autorizar a biografia, isso se transformar num dado legislativo, eu acho um total absurdo, né? Eu acho que a biografia tem que ser feita mesmo, inclusive a revelia do próprio perfilado. Eu gosto muito de ver biografias de ex-presidentes, de personalidades, né? Então, o último que eu vi foi de Abraham Lincoln, que eu gostei muito. As pessoas, quando elas se tornam públicas, a gente hoje, com todo o fenômeno da tecnologia, a internet, Facebook, tudo isso, é muito difícil você limitar o que é público e o que não é público, né? Só que, por outro lado, eu ainda acho que as pessoas devem ter o direito da privacidade. Olha só, uma das questões colocadas que gostaria de conversar com vocês, que foram várias, né? Essa referência de aprendizado, que foi a primeira professora, é para a sua própria vida. Na verdade, você acaba tendo aquilo como referência para você repensar a sua vida, ou você vê que as desgraças não acontecem só com os seres humanos normais, né? Acontece com as celebridades também. Essa primeira colocação. As pessoas gostam muito de biografias. Em 2011, eu fiz um levantamento, eu verifiquei durante todas as semanas do ano quais eram os livros que apareciam nas listas dos mais vendidos das livrarias. E em todas as semanas daquele ano, pelo menos uma biografia figurou como um dos livros mais vendidos. Então isso é sinal de que as pessoas, esse é um tipo de produto que chama a atenção. E por que chama a atenção? Primeiro porque as pessoas que são biografadas são pessoas conhecidas, famosas, que têm alguma relevância, alguma importância. E também as pessoas gostam de se espelhar nas outras. Então, muita gente busca, talvez, no Abraham Lincoln, como ela citou, no Mozart, no Van Gogh, ou quem quer que seja, algum estímulo ou algum consolo para a própria vida. Então tem um elemento muito forte aí na leitura de biografias, que é a questão da identificação, que para mim ainda é até mais forte do que esse elemento de divulgação, de aprendizado, que obviamente aparece também. Entendi. Mas eu acho que para o público em geral, o foco é mesmo a questão de tentar entender o que fez daquele ser humano um ser humano notável, um ser humano de relevância. Você vê alguma referência? Olha, eu até queria pegar um outro ponto. Qual? Porque eu acho que esse do aprendizado ele existe, claro, e eu acho que aí muitas vezes a pessoa vai buscar na biografia um pouco de livro de autoajuda, também, né? Sim. Então busca uma bom, você quer então se espelhar ou resolver um problema, vai para a sessão de autoajuda, né? Porque ser famoso, então então vou ver o que ele fez. São eu várias... acho que essa questão das novas tecnologias digitais, da mídia, etc., vem trazendo algumas questões que, assim, antes as pessoas biografadas eram pessoas notáveis, por algum aspecto. Hoje, não necessariamente. Muitas vezes, a pessoa se torna notável. Pensa no caso da Bruna Surfistinha, quando ela lançou a sua biografia, que pega uma pessoa, tá? E lança para um estado de celebridade. Não é isso que a gente vê nos grandes reality shows, nos Big Brother? Você pega... Então, vamos pensar o seguinte, tem um componente de voyeurismo também, que é saber o que está passando para o lado de lá da porta e espiar pela fechadura. Não. Então, o que acontece? Eu quero saber, óbvio, pessoas que me interessam, pessoas que me atraem, positiva ou negativamente, nas quais eu posso me espelhar, ou então não, buscar um distanciamento. Eu quero saber, nem que ela sirva de mau exemplo, eu quero saber o que ela fez para eu fazer diferente. Enfim, tem essa questão. Mas tem também uma questão muito particular e que fica mais evidente ainda nos nossos tempos atuais, que é a necessidade de se expor cada vez mais, buscando com isso, sim, uma diferenciação, sair da sua vida medíocre. Então, as pessoas que gostam de se expor e que querem escrever e que lançam, eu estava lembrando aqui até de vários casos, né, de pessoas que acabaram escrevendo, Christiane F., outro dia até saiu uma matéria, quer dizer, pessoas que pegaram a sua vida e escreveram o seu próprio livro como uma forma de superar um trauma.
Então, veja bem, será que isso é uma biografia ou é um relato de vida? Eu acho que a própria questão de censura é muito difícil de você... Você tem que explicar o que é censura, você tem que explicar também o que é uma biografia. Eu posso fazer uma leitura da obra daquela pessoa, isso é uma biografia? Eu estou... não, teoricamente, não. Biografia é quando eu entro numa história da vida que abarca a vida pessoal também dessa pessoa. E aí acho que é legal até lembrar assim, acho que jamais é possível ter a biografia de alguém. Será sempre uma biografia, será sempre uma verdade, uma possibilidade de leitura. Né? Certamente, a proximidade que a Ariane tem com a Teresa, por exemplo, permitiu que essa biografia tivesse alguns aspectos que, de repente, algumas pessoas que simplesmente fossem profissionais da escrita ou um biógrafo profissional não teriam. E talvez fosse até melhor em alguns casos, porque a proximidade me dá uma subjetividade e uma dificuldade na objetividade. Com certeza. Por isso que eu concordo. É impossível, você não tem uma biografia, você tem várias abordagens. Várias abordagens, cada uma. E aí já fica até uma dica para quem estiver assistindo, que quando vir na livraria, assim, a biografia definitiva de alguém ou a biografia... Não compre, porque isso é marketing. Ou seja, a questão nunca fica fechada, né? Nunca, porque vai sempre do olhar de quem está, né, fazendo o trabalho. Isso olhar e as não só a obra, quanto mais a vida, né? Se uma obra é difícil, você ter uma avaliação só, uma observação só, quem dirá a vida de uma pessoa, gente? Uma outra questão, até para que as pessoas pensem um pouco também, foi a da Glória Pérez, que ela conseguiu impedir que o assassino da filha publicasse uma biografia. Quer dizer, por esse lado, é uma situação muito grave, né? Que causa constrangimento, dor. Como se vê essa questão? Quer dizer, por outro lado, a lei atual fez com que ela conseguisse sair desse constrangimento, dessa por isso situação. Que eu acho que é muito complicado tratar essas questões no atacado. Não é? Tratar simplesmente você ter uma lei que permite ou uma lei que restringe tudo e absolutamente. Eu acho que as questões, isso vai ser impossível sempre ser tratadas, né, particularizadas, porque a justiça não tem estrutura para isso e há outras tantas questões para serem trabalhadas. Mas talvez seja o caso de estipular alguns grupos possíveis de publicações. Isso e esses grupos que trariam alguns elementos. Eu acho que pelo menos a discussão nesse caso já avançaria. Avançaria, com certeza, né? Caracterizando algumas situações. Desculpa. Então, é porque eu acho que realmente é uma questão extremamente complicada. Você veja, eu estou aqui me posicionando, a gente está com opiniões, a princípio a gente concorda quanto aos meandros e não concorda quanto ao resultado final. Eu acho, e ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa biografável. A minha vida não tem nada de interesse. Pelo contrário, eu estou legislando não em causa própria. Eu estou até colocando uma coisa que pode me cercear o direito enquanto escritora ou enquanto biógrafa. Mas vamos pensar bem, essas pessoas... Vamos tentar entender o perfil, a justificativa dessas pessoas biografáveis, o porquê que elas estão se colocando e como elas estão se colocando. Tem muitos, eu já vi, as pessoas já mudaram de ideia, o Roberto Carlos já mudou de ideia. Claro, gente, mudar de ideia é uma coisa extremamente saudável e extremamente inteligente. Eu adoro mudar de ideia. Eu adoro que as pessoas me convençam. Para discussão. Claro, você não pode chegar, não arreda o pé, eu tenho essa... Não, então, eu acho que a ideia é ouvir as pessoas e pesar os pontos. O que leva uma parcela significativa dos artistas a irem contra isso, a quererem ter o direito de se preservar. Uma mãe que quer ter, no caso... O direito de não ver de não querer ver. Um drama tão pessoal. Sim, porque o que eu falei, no caso, não é uma biografia da filha dela. Não. Mas é do assassino da filha, onde a filha vai estar presente. Sim. Quer dizer, então, aí ela teve um direito que nem quer dizer, não é a biografia da filha que ela não autorizou. Foi a do assassino da filha. Outra questão também, né? Então, então não é o caso só... Não, mas eu não estou falando da sua filha. Não, mas está falando... Sim. Quer dizer, não tem como você separar. É muito complicado. Por isso que eu acho que, como não dá para você fazer um estudo caso a caso, talvez a ideia fosse ter alguns parâmetros
para você definir muito bem o que você está falando, né? Agora, até que isso se estabeleça, eu acho que numa sociedade do espetáculo, numa sociedade sensacionalista, onde o bom senso é nulo, vamos pensar na sociedade que a gente vive e não numa sociedade ideal. Vivemos, sim, de uma venda de notícias de gosto duvidoso, de bom senso duvidoso. O que isso não vai gerar, né, em termos de problemas para as pessoas? Então, difícil. Eu gostaria já de começar a dar um encerramento no nosso programa, nesse nosso bate-papo aqui. Vocês acreditam, qual a perspectiva, na opinião de vocês, e vocês acreditam que a gente essa situação chega a algum consenso? Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar a um consenso. E eu nem sei, na verdade, se esse consenso é necessário neste momento. Entendi. Entendeu? Eu acho que é uma discussão necessária, é uma discussão que precisa ganhar outros elementos, eu acho que precisa ser discutido aí. Quando eu coloco uma foto que eu fiz de um artista na praia, por exemplo, numa rede social, será que eu tenho esse direito? Será que ele pode se sentir prejudicado? E será que ele pode também me acionar judicialmente contra isso? Porque eu acho que, eu trabalho muito com a ideia de marcas do biográfico, né? As marcas do biográfico, elas estão presentes todos os dias, em todos os momentos. Elas estão presentes nas revistas de fofoca, elas estão presentes nas redes sociais, elas estão presentes nos reality shows, senão eles não fariam tanto sucesso quanto fazem. Não é? E eu acho que a discussão não é só a biografia em livro que tem que ser tratada. Eu acho que tem outras questões aí que precisam ser discutidas também, e eu acho que o momento é propício para isso. Tá. Deve ser desenvolvida essa discussão. Você, Ariane? Eu acho que a gente não vai chegar a um consenso. Também acho que o consenso, a gente vai chegar sim a uma decisão judicial, sim, que não vai acabar com todas as questões, e nem deve, e não é desejável que acabe, porque é uma forma que a gente tem de tentar buscar um crescimento em termos de civilidade mesmo. A gente está tentando ainda sair dessa barbárie, onde a gente acha que a gente pode não só ter direito à vida do outro privada ou pública, ter o direito dessa exposição, e depois esperar que daqui 10, 20 ou 30 anos eu seja acionado a pagar eventuais danos na justiça. A gente sabe que há danos que são irreparáveis. E que são realmente não resolve você nem pagando, nem você retirando uma obra de circulação, mesmo porque você não retira. E eu acho que tem uma outra questão que nós não tocamos, mas eu acho que é importante pontuar, que é uma certa indústria de processos contra os biógrafos, no sentido assim, de que já sabe-se que há advogados que se preparam justamente para tentar acionar as famílias, tentar criar toda uma estratégia também em busca de dinheiro, enfim, de processo. Isso aconteceu, por exemplo, com a biografia que o Rui Castro escreveu com o Garrincha, que depois a justiça deu ganho de causa para o Rui Castro, inclusive. Então, existe também aí uma indústria na tentativa de gerar processos, de gerar discussão, de gerar polêmicas, que também deve ser levada em consideração. Mariane colocou uma questão de civilidade também, né? Sim. Da gente conseguir. Fabiano, Ariane, eu agradeço a participação de vocês e a contribuição para o nosso tema, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você pelo obrigado. Convite. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!